Olá, pessoas! Estamos aqui novamente no PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, desta vez para falar sobre RPGs, causos de RPGs, histórias maravilhosas, porque estamos para lançar um RPG nosso, né, Léo? Exatamente, você está assistindo esse podcast agora ou até ouvindo ele e saiba que muito em breve, se tudo der certo, no dia 18 de dezembro, nós teremos o RPG Krampus 2. Eu vou até guardar o título, não vou revelar, entendeu? Mas muito em breve vai ser lançado o nosso segundo RPG. E só uma coisa, o Léo falou assim, se tudo der certo é porque o Piuí tem um histórico de prometer o podcast numa data e algo acontecer com o HD do editor e meio que se extraviar as coisas, né? Amigos, pode dar merda como pode não dar. O nosso último podcast de RPG, pra quem não sabe, era um episódio natalino que foi lançado no mês de maio, depois que a gente teve alguns problemas envolvendo a edição. Dessa vez a nossa ideia é de fato lançar ele no Natal. A gente quer que você esteja no dia 25 de dezembro ouvindo o RPG Krampus, o Churrasqueiro do Mal 2. Mas antes disso, como aquece, né, nós chamamos aqui dois amigos nossos muito queridos e muito fãs de RPG pra gente poder conversar um pouco, aí falar um pouco desde, né, a origem do RPG até, como o Miguel comentou, alguns causos. E quem são esses dois convidados, Miguel? Primeiramente temos aqui ele, Nico, que foi o mestre do nosso RPG, já foi da primeira parte do Krampus, agora vai ser da segunda parte também. E eu começo perguntando, Nico, tu tem dado em casa? Eu vou responder com um acessório que tem aqui na minha mão. Parabéns. Isso? Tu não conseguiu fazer o barulhinho ou só não saiu aqui pra mim? Só não saiu. Só filtrou o microfone. Bom, e além do Nico, temos também nosso querido Dudu Spor. Esse eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que tem dado em casa, não é, Dudu? Olha, eu vou dar uma polida nessa piada. Na verdade, ela é mais específica, né? Para RPGista, o correto é você perguntar: você tem dado de 4 em casa? Legal! De 4, de 6, de 8. Até porque as pessoas não sabem disso, mas no mundo RPG tem múltiplos dados, que é uma coisa que a gente vai falar hoje nesse episódio, mas vocês estão ouvindo esse som? Vocês estão ouvindo esse... Que é isso? Que barulho é esse? Bom, gente, então é isso. A gente vai falar sobre RPG hoje e eu já quero começar perguntando aqui pro Eduardo Spor, que é um cara que tem um histórico com RPG, um pouco das origens. Eu não sei se tu é um acadêmico também dessa parte histórica, Dudu. Cara, não sou um acadêmico, eu sou um curioso, sem dúvida, né? Na verdade, jogo, né, até hoje, jogo muito menos, joguei durante muitos anos. Para mim, o RPG foi um laboratório para a literatura, que me levou à literatura. Então, para mim, é um hobby muito caro, né, que eu gosto bastante. E, claro, também fui a fundo aí nas origens do RPG. Cara, o que a gente pode começar? A gente pode começar também falando dos jogos de guerra, né? Dos anos 70, né? Antes de existirem os RPGs. Claro que esse é um assunto muito, muito vasto. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui pra gente também fazer um diálogo, não ficar só uma palestra aqui, porque senão ficaria muito chato. Mas a origem, né, veio dos jogos de guerra. Você tinha nos Estados Unidos, no princípio dos anos 70, grandes convenções desses jogos de guerra, jogos de tabuleiro, não jogo tabuleiro como a gente pensa hoje, mas jogos de miniatura, de guerra e tal. Os criadores do primeiro RPG, que foi o Dungeons & Dragons, eles eram aficionados nesses jogos, né? O Gary Gygax e o Dave Arneson foram os dois que criaram, né, inicialmente o Dungeons & Dragons. Eles se conheceram nessas convenções e aí ficaram loucos jogando, gostavam muito e tal, até que de tanto jogar, chegou um impasse lá em que os dois exércitos estavam em pé de igualdade, e aí eles pensaram, por que a gente não coloca aqui os generais para lutar? Então eles reduziram ali a escala, né, do combate de exércitos para personagens, e fizeram as fichas de personagens e tal, acharam aquilo muito legal, e com o tempo aquilo foi evoluindo dessa dupla, né? O Gary Gygax era o mais matemático, aquele cara que era aficionado por sistemas, né, criava regras e tal, e o Dave Arneson era o sujeito mais lúdico, mais teatral. Uma certa vez,
eles criaram, né, um tabuleiro que na realidade não era um tabuleiro com as colinas, né, como se faz com o exército. Era um tabuleiro de calabouço, né, com calabouços, enfim, mas com locais para os bonecos andarem e tudo mais e tal. Só que o Dave Arneson, ele dirigiu esse jogo descrevendo, né, onde os personagens entravam, né. Então vocês entraram aqui nesse calabouço, calabouço é cheio de musgo e tal, enfim, e quando iam enfrentar um outro personagem do tabuleiro, o Dave Arneson então descrevia o personagem, falava como foi o golpe e tal, e quando aquilo aconteceu, nasceu o RPG, né, num porão da casa do Gary Gygax, né, o Dave Arneson morava em outra cidade, ele pegou um trem passava viajando à noite de trem pra jogar com essa turma lá do Gary Gygax, lá em Lake Genova, né, e aí nasceu assim foi a primeira sessão de RPG. Aí eles começaram, né, criaram o próprio jogo deles, que era o Chainmail, depois os primeiros D&Ds lá na década de 70 e tal. Mas uma curiosidade, você falou a questão dos dados de RPG, né? O Dungeons & Dragons, né, trabalha com vários tipos de dado, né? Não só o dado de 6 lados, como o dado de 20, que muita gente conhece, dado de 4, que a gente brincou aqui, dado de 8 lados e tal. E eles usaram esses dados, né? O Gary Gygax criou uma regra, porque quando você ia comprar os dados numa loja lá de jogos de guerra, você só conseguia comprar o conjunto de dados, você não conseguia comprar os dados separados. Então ele pegou, eu tenho esses 6 tipos de dados aqui, então eu vou utilizar. E assim foi surgindo, né, no improviso, né, no acerto e no erro e tal, e aí começou a aparecer o RPG. Esse estilo de jogo foi levado para as convenções. Eu não preciso nem dizer como era uma coisa inovadora. A galera que jogava, pessoal, ficava assim, mas assim, maravilhada, cara, sabe? Porra, que coisa maravilhosa, que você poder imaginar aquilo e tal. E aí foi evoluindo, né? Mais tarde eles criaram a TSR, né? Que é a Tactics Society Rules, que foi a empresa que produziu o D&D, né, que foi o primeiro jogo de RPG e tal, e foi assim, foi de uma maneira, né, ninguém planejou aquilo, né, mas foi uma coisa que foi aos poucos, né, cara, primeiro da escala de exércitos para personagens, depois construindo um calabouço, e depois o cara teve uma ideia de descrever essa entrada no calabouço e assim surgiu os primeiros RPGs. Eu tenho uma dúvida, assim, não sei se vocês têm algum conhecimento sobre isso e tal, mas o RPG é um jogo muito teatral, né? É um jogo de interpretação de personagens. Então a ideia é que todo mundo que tá ali presente realmente encarne o personagem, e se tiver que fazer uma voz, se tiver que fazer algum trejeito, enfim, muitas vezes até se tiver que usar algum tipo de fantasia, né? O Nico manda bem. Faça isso. Né? O Nico nas vozes, ele manda bem. Por exemplo, Nico, se tivesse que ser um dono de uma taverna, como é que tu ia falar? Eu acho que eu ando treinando agora, eu tô pronto pra encarnar o taverneiro aqui, né? Agora tu tá querendo um café. E agora servir. O duende, agora, o duende. O duende, ele tem aquela voz. Legal. Então, e a minha dúvida é, sempre foi assim? Sempre teve essa dedicação dos jogadores e do mestre para que o jogo acontecesse como se fosse um teatro, como se fosse algo realmente real? Ou no começo era todo mundo sendo um soldado, por exemplo, e cada um agia como sempre agiu e é isso aí? Até porque, tipo assim, o Nico, ele joga RPG direto na casa dele, e é por isso que a gente convidou ele até pra participar da parada, porque eu pensei assim, o Nico, ele joga isso semanalmente na casa dele. Então, tipo, semanalmente ele está inventando uma história, fazendo uma campanha com personagens e tudo mais, e até, já que tu tem essa experiência, Nico, jogando isso aí, tipo, pra ti o quanto é, por exemplo, improviso e o quanto é meio que determinado, né, dentro daquilo que tu imagina, sabe, nessa criação da história. Acho que o Dudu vai saber dizer melhor como era antigamente, porque eu vim de uma segunda geração de RPGistas aí que já pegaram a parada mais pronta, já andava tudo muito bem. Mas uma regra do RPG é que se tu escrever uma história, os teus jogadores vão descaralhar ela e ela vai sair. Então, eu gosto de trabalhar bastante com pilares, a gente acaba trabalhando com os pilares da história. Se tu eu gostaria de ter esse pilar aqui, eu quero que se apoie em cima disso. E aí a gente deixa a história andar junto. Uma coisa muito legal do RPG é que os jogadores escrevem a história junto contigo, né? Com o mestre. Não é só o mestre que determina o que vai acontecer.
E eu acho que sim, acho que todo mundo tem que estar junto no roleplay, que quanto mais é isso, mais legal. Essa é a moral do RPG, muito mais o roleplay do que o rolar dado e causar dano e o combate, né? Claro, sempre tem a galera, principalmente mais novato. Quanto mais novato, o cara é mais focado em rolar dado e, quero fazer um personagem que dá 1 bazilhão de dano e que tem habilidades maneiras e tal. E quanto mais tu vai evoluindo, mais tu vai deixando isso pra trás e mais tu vai focando no roleplay, aí que vai saindo as histórias mais legais. Eu costumo dizer que não existe um jeito certo de se jogar RPG. A única coisa que eu acho que deve existir, né, no RPG, é a regra de ouro, na minha opinião, é a diversão, né? A galera, no final das contas, tem que se divertir. É isso aí. Eu já, ao longo da minha vida aí, eu já joguei muitos jogos, muitas campanhas e tal, e aconteceu de ter campanhas que acabaram morrendo, acabaram terminando, né? Porque a galera simplesmente, né, de repente um brigou com o outro, ele não estava achando tão interessante e tal, e de repente os personagens os jogadores faziam personagens muito bem, né? Em tese jogavam muito bem e tal, mas o que adiantou aquilo se as pessoas saíam do jogo chateadas, né? Com o jogo, alguma coisa. Não, nada disso, né? Eu já joguei com jogadores que eles eram muito tímidos e não tinham capacidade de interpretar nem nada, mas eles faziam o que eles podiam, ajudavam um grupo, né, e estavam se divertindo, estavam contribuindo para um divertimento comum. É uma experiência muito particular, então no fundo o que importa é a diversão, no final das contas, né? Então acho que esse que é o jeito de jogar RPG. Tem um outro, falando um pouco das histórias, origens do RPG, né? O pessoal hoje em dia fala muito essa coisa, né? Um jogo mais sério ou um jogo mais zoado, né? E aí os dois grupos ficam se digladiando, né? Falando, não, meu jeito aqui mais sério é o jeito certo. O zoado é mais legal e tal. O que eu posso dizer a vocês, né? É que na origem do RPG já existia isso. O Gary Gygax era um cara que, quando ele mestrava, ele fazia um jogo mais sério, um jogo mais imersivo e tal. O Dave Arneson também era imersivo, mas ele era um baita de um zoeiro. Os personagens os nomes dos personagens já eram corpitelas, enfim, brincavam com nomes dos jogadores e tal, zoando mesmo, sabe, fazendo paródia e tal, etc. Então, olha, isso foi os dois caras que criaram o D&D, com estilos diferentes. Então não nos cabe julgar da maneira como é certo nem que é errado. O que é importante é que o grupo se divirta enquanto jogue, porque a gente tá junto, né, se junta com uma galera e tal, pra isso, pra se divertir no final das contas. Então acho que essa que é a principal coisa do RPG, né? Ô, Dudu, só uma dúvida, né, tu comentou que quando surgiu era um jogo de guerra e tal, depois virou um negócio de calabouço. Como é que teve essa... Por que tu, não sei se você sabe explicar na história, né, por que eles penderam pro lado medieval da coisa e não foi, sei lá, pra... Porque hoje em dia tem RPG de western, tem RPG, sei lá, no Japão antigo, tem vários tipos de RPG futurista. Mas por que essa veia veio direto pra uma coisa medieval? Era parte dos criadores, eles tinham essa veia mais pra histórias medievais? Por duas razões. Primeiro, porque eles jogavam mais um jogo de guerra medieval. O nome do jogo era Chainmail, né? Como eu falei, que o Chainmail já era criado por eles e tinha algo de RPG, né? Alguns consideram o Chainmail como o primeiro RPG, outros consideram como um jogo de guerra, mas era um híbrido, né, entre as duas coisas. Eles gostavam muito, né? E eles também eram influenciados por romances de fantasia, né? Então, eu tive o privilégio de ter conhecido o Dave Arneson num antigo encontro internacional de RPG em São Paulo. E aí teve uma entrevista com ele e um amigo meu, né? Até eu contei essa história no primeiro Nerdcast que eu participei, pra vocês terem uma ideia, né? E aí um amigo meu que era muito fã do Tolkien. O quê? Faz um tempinho isso, né? Porra, faz quase mais de talvez 20 anos, né? Uhum. E aí, um amigo meu que gostava muito de Tolkien perguntou, mas Tolkien te influenciou e tudo? Ele falou que não, na verdade ele até gostava de Tolkien, mas acreditava que tinha coisas melhores, como por exemplo, o Conan, né? O Robert Howard, criador do Conan, o Fritz Leiber, que é um outro autor de fantasia, da era pulp e tal, né? As histórias do Eric de Mendiboné, ele citou alguns exemplos e tal de coisas que ele gostava. E, enfim, isso a gente pode falar depois, se um dia a gente fala de cenário, qualquer hora fala de cenário, que o D&D realmente parece muito mais, essas histórias do que a Terra-média propriamente. Mas a questão é isso, eles gostavam desse tipo de temática e acabou indo por aí, né? Acabou começando por aí, por essas razões de que eles viam jogos de guerra medievais
e que eles eram influenciados muito por romances de fantasia, esses criadores, né? Lembrar também que depois que o D&D saiu, obviamente você teve já nos anos 80 uma série. Cara, uma vez eu escrevi um artigo só sobre isso, eu não vou me estender, que foi a Era dos Sistemas. A Era dos Sistemas dos anos 80, onde você tinha sistema pra tudo, tinha jogo de tudo. Hoje em dia também tem, né? Mas enfim, coisas muito específicas, como por exemplo o RPG do James Bond, RPG do Caça-Fantasmas, RPG da Marvel, umas coisas que a gente pode falar, enfim, daqui a pouquinho, se interessar ou em outra ocasião. Eu me interesso, eu gostaria de entender qual é a importância do sistema pro jogo de RPG. Porque eu digo isso porque, por exemplo, o RPG que a gente acabou de fazer, o Krampus, ele é muito mais uma história do que qualquer outra coisa. Então dá pra perceber que o Nico flexibiliza absolutamente tudo pra gente. O negócio é tipo assim, vamos dar umas risadas, vamos se divertir, vamos deixar isso aqui acontecer, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe um risco e que às vezes as coisas têm consequências que a gente não espera, né? Então dentro disso eu gostaria de entender qual é a importância do sistema. Até porque, pra quem tá assistindo e não tá ligado, a gente gravou um RPG que nunca foi ao ar. A gente gravou na transição de áudio pra vídeo, esse programa ficou no limbo e o Nico usou um sistema lá que tu precisava fazer uns 3 meses de universidade no MIT pra tu conseguir compreender o que tava rolando, entendeu? E eu gostaria de entender por quê. Por que existem tantos sistemas e qual é a importância deles pra esse jogo. Acho que a ideia do sistema, na verdade, tem desde as mais básicas, que nem o Dudu comentou que eles usaram os dados que eles tinham em casa e daí acabou ficando por isso e tal. Hoje tu já tem sistemas que são bem mais brandos, que eles usam só o D20 ou usa só o D6, então pode ser para facilitar, pode ser para criar mais complexidade. Normalmente, tipo, a ideia de ter mais dados, enfim, mais coisa é tipo, vamos fazer uma variância do tipo de classes de dano ou coisa assim, porque é mais fácil tu variar os tipos de dados, mas tem uns que, por exemplo, é tudo baseado em D6 e em vez de mudar o tipo de dado, tu aumenta a quantidade de dados, tem uns que tu usa modificadores, tem vários tipos de sistema. A ideia deles todos é a mesma, que é proporcionar o roleplay, ou proporcionar a diversão, enfim, que o sistema nada mais é do que a base que vai ser usada pra criar a história, que vai ser usado para os jogadores jogarem. Eu lembro que quando a gente jogou esse que o Léo tá comentando, que era uma parada medieval não, desculpa, era uma parada que era tipo meio floresta, alienígenas, pirâmides, tinha todo um contexto desse, e eu lembro que tinha um lance da sanidade, lembra disso que a gente trabalhava? Eu não lembro se era sanidade ou não, mas ele tinha um modificador que eu não sabia como funcionava muito bem, e nem como é que isso iria, tipo assim, influenciar minhas futuras jogadas, né? Porque tinha um lance desse, né? É que a ideia, o nome do sistema base é Mothership aí, pra quem estiver olhando, mas a ideia dele é muito boa, ele não é tão complexo quanto os guris fizeram parecer. É porque a gente é burro, Léo, esse é o problema, cara. O Léo e o Miguel não tem muita experiência jogando RPG, então... Mas, por favor, não caçoem dele. Eu sei que tudo que pode atrapalhar, atrapalha, e querendo ou não, tu explorar essas questões de sanidade e tal são já muito mais difíceis sempre no RPG, porque aí sim, já sai um pouco da questão de, tipo, obviamente, como o Dudu falou, o RPG tem que ser divertido. Então, tipo, se pra ti é muito ruim ficar acompanhando, putz, mas agora meu personagem deveria estar muito louco, como é que eu faço isso, como é que eu interpreto isso? Pô, se o cara já é mais tímido, ou o cara mais sério, não consegue muito, agora eu tô maluco, tô doidão, enfim, eu vou interpretar meu personagem nessa situação. Ou, enfim, tu tá nesse RPG em específico, tu pode pegar fogo, pode coisas assim, e são coisas que deveriam afetar criar medos nos teus personagens. São coisas que são, tipo, um pouco mais difíceis de interpretar do que só, tipo, tamo aí, eu vim pra me divertir, tô numa taverna bebendo, enfim. Então são questões que, acho que na nossa ocasião lá, tudo isso ajuda a atrapalhar um pouco o andamento do RPG, sabe? Tá, mas assim, eu vou ser bem sincero, eu lembro que era complexo, mas chegou um momento que eu tava me divertindo muito. Tá bom. No sentido de a gente tentar entender onde é que nós estávamos, porque já era confuso o mundo que a gente estava entrando, já que era um mundo desconhecido, né? Então a gente, enquanto personagem, eu lembro que o personagem do Léo era um matemático, não, era um cara da ciência, né? Era um cientista. Então ele tentava entender as coisas e o meu personagem era militar, então ele queria quebrar tudo. Então, por eu não entender tão bem assim o jogo, eu comecei a atuar de um modo truculento, entendeu? O meu bagulho era quebrar as coisas. Já o Léo, que era cientista, ele queria entender como é que funcionava o sistema, mas ao mesmo tempo ele tava meio perdido. Então, tipo assim, a dificuldade nossa
de jogar o jogo meio que tava sendo usada dentro do jogo, né, Léo? Sim, de fato aconteceu isso, assim, a gente começou a entender que não só o mestre, mas o sistema, parece que ele também meio que pauta um pouco o tom da aventura, sabe? Acho que tem sistemas que são talvez um pouco mais rígidos e que vão talvez ajudar o mestre a manter a coisa um pouco mais linear. E eu acho que quanto mais o sistema é aberto, talvez, ou quanto mais flexível ele é, mais ele vai permitir que a história tome rumos diferentes. Porque eu acho também que o mestre, dependendo do sistema, ele pode ter talvez mais ou menos facilidade para conduzir a história. O sistema é foda. Uma coisa que o Dudu pode falar é aquele Holy Master, né? Que ele tem toda uma complexidade de danos, como é que uma espada pode te machucar e tal. É um bagulho... Tem que abrir uma tabela de Excel pra tu entender, né? Não, eu queria fazer um comentário aqui. Na verdade, assim, o que eu acho que a função do sistema, né, cara, foi exatamente o que o Léo falou, né? Por isso que eu quis fazer essa inserção aqui. Trazer o tom da aventura, né? Então, por exemplo, você tá jogando Dungeons and Dragons, você imagina uma história como se fosse o Senhor dos Anéis, né? Pra quem não conhece muito. É claro que no Senhor dos Anéis ali, você vê que eles enfrentam um demônio, um Balrog, né? Então, claro, eles fogem e tal, porque a criatura é mais poderosa e tudo, mas eles veem lá o Balrog, tem toda a capacidade de fugir, etc, e depois enfrentam os orcs e tal. É um tom de uma aventura de fantasia. Então não faz sentido, né? Ou não faz, enfim, não faria sentido numa aventura desse tipo você ter uma estatística como sanidade, por exemplo, né? Porque senão, pô, o cara não consegue fazer absolutamente nada. O cara vai ver um orc e vai ficar tremendo de medo, né? Não vai fazer sentido. Se você levar para uma aventura mais investigativa, de terror, que se passa no nosso mundo, por exemplo, como o caso de Cthulhu, aí faz todo sentido. Você é um personagem mais fraco, que não, enfim, e aí você vê num monstro, aí é bacana você trabalhar isso, né? Dá o tom da aventura, né? Isso é em todos os sistemas. No Vampiro, por exemplo, Vampiro à Máscara. Você é um RPG de horror pessoal, ou pelo menos era, né? Então você tinha lá a sua humanidade, que você não podia perder muita humanidade, senão você virava uma besta e coisa assim e tal, enfim, etc. Ou você tá jogando RPG de super-heróis, por exemplo, se usava o Marvel Super Heroes, usava uma tabela, era muito mais rápido. Então tem que dar o tom à aventura. Isso em relação ao sistema. Em relação às regras em si, o que eu digo é que a regra lá funciona justamente porque na nossa vida, né, a gente toma decisões porque tudo na vida tem consequência, né? Se você der um soco na parede, eu vou quebrar minha mão, por exemplo, né? No RPG o seu personagem é um pedaço de papel, então em tese você poderia fazer qualquer coisa. Então as regras estão ali para te limitar, né? Para saber, né? Se você, né? É claro, quando alguma coisa duvidosa acontece, não é uma conversa. Numa conversa, claro que o mestre controla o NPC e toma a decisão que ele vai responder. Mas na hora de você, né, atacar uma criatura, né, enfim, você joga um dado pra saber e tal. Esse sistema, é por isso que o nome é Role Playing Game. Quer dizer, tem o Role Play e tem o game. Quer dizer, tem a interpretação e tem o jogo. Se você tirar um desses, não funciona. Né? Se você tirar, por exemplo, o game, tirar a jogada de dados, você vai só interpretar o personagem. Não tô dizendo que não é legal, né, mas existe outra coisa, na hora de você jogar o jogo, a adrenalina, de você saber se você consegue ou não. Isso que faz a diferença. No papinho, né? Tu começa a falar assim, eu vou jogar minha espada nele. E aí o mestre vai falar, mas a tua espada ela não é forte. Aí tu fala assim, não, mas agora ela tem fogo. E aí tu... e dane-se, né? Dane-se, tipo, no papinho tu tenta convencer as coisas, né? Não tem dinâmica, né? Mas a adrenalina do jogo, isso é importante também, que as pessoas não... Né, o dado traz adrenalina, quer dizer, que é o que faz será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Né? Eu tenho mais... possibilidades boas e ruins. Mas aí, será que eu vou conseguir? Eu não sei. Então isso que traz a adrenalina do jogo, acho que... E se você não tiver o roleplay, e vira um jogo como qualquer outro. Nada contra, galera, jogo de tabuleiro, nada, mas deixa de ser, né? Então, é por isso que é o roleplay game. Você tem a regra, tem a inclusive, não é só o dado, né? A gente tem outros exemplos que usam outras mecânicas, por exemplo, tem cartas, Candles, por né? exemplo. Ou cartas, né? O Ten Candles é um RPG onde tu começa o jogo com 10 velas acesas no meio da mesa. E a cada vez que uma das velas se apaga, se define algumas verdades sobre aquele mundo. E é uma história sobre como o mundo acaba e os últimos sobreviventes do mundo. No fim, tu sempre perde e no fim o mundo sempre acaba. Mas é uma história sobre como aquele mundo acabou. Então é bem legal, porque ele utiliza as velas e daí a ficha do teu personagem são vários pedacinhos de papel que tu vai usando pra queimar elas no fogo, pra dizer que tu tá perdendo a tua humanidade, tá perdendo o mundo, tá se acabando.
e tu vai usando aquilo pra rerolar um dado, fazer alguma coisa. Então é que nem o Dudu falou, cria uma adrenalina, é um RPG que foi feito já pra ser um pouco mais sério, é pra se jogar meio que à luz de velas, com as lâmpadas apagadas e tal. Claro que pode virar uma farofice infinita de qualquer forma, né? Não adianta o sistema ser sério, se todo mundo quiser fazer uma besteira, vai ser uma besteira. O Nico tá falando isso porque aconteceu com as vezes que a gente jogou RPG com ele, porque a gente já jogou uma vez um teste que nem foi pro ar, aí depois o primeiro Krampus, aí depois nesse das pirâmides que também não foi pro ar, e nesse agora, né, que assim, e aconteceu, né, porque as nossas histórias aconteciam muito disso, o Nico ele tinha história pra onde tinha que ir, então, como é que nós vamos falar com tal personagem? Joga o dado aqui e ali. E aí acabava virando bagunça muitas vezes, que a gente queria zoar, queria bater em personagem que não era pra apanhar. E isso acabava fazendo com que o Nico tivesse que usar toda a criatividade dele pra tentar ajustar a história ou criar novos caminhos, né? E uma coisa que eu sempre achei muito engraçada em qualquer dinâmica de RPG é que, por exemplo, às vezes tem um cara que ele é muito bom em criar um personagem dele. As motivações, o jeito que ele vê o mundo, o jeito que ele toma as decisões, mas aí ele tem azar no dado. Entendeu? Ele vai lá jogar o dado, ele erra o dado. E aí na mesa inteira começa a zoar o cara, falar, mas é porque tu não é bom no dado, que não sei o que lá, que não é bom no dado. Sendo que é total sorte, né? Não é como se fosse a habilidade do cara que determina como é que ele vai jogar o dado, né? Exatamente. Isso que eu tô te falando, isso que traz adrenalina, isso que eu acho bacana do RPG, né? Se não tivesse essa coisa, isso se estende também para a maneira como você dirige uma aventura, você narra uma aventura, né? E é interessante como é que o RPG também é um bom guia, né, para a construção de histórias. Então, por exemplo, se você passar muito tempo, né, sem tensão, na tua história sem tensão, o Nico vai poder falar que mestrou para vocês aí, né, a história se torna um pouco monótona. Mas se você passar muito tempo com a história tensionada, quer dizer, um combate de 3 horas ou coisa assim, também vai ficar chato. Então ele te dá uma ideia de curvas dramáticas e tudo. Então por isso que eu falei no início que o RPG para mim foi um laboratório, né? E acho que querendo ou não, mesmo que a ideia é tu ter um RPG, mas no momento em que ele vai ser gravado para ser usado como entretenimento e tal, como um vídeo, como um podcast, ele acaba sendo uma outra coisa, porque além de estar sendo jogado, Sim, ele tem claro. que ser uma história mais coesa. Quando a gente tá jogando RPG na mesa, às vezes tu faz alguma besteira muito grande, todo mundo dá risada e segue o jogo. É engraçado. Mas numa questão de entretenimento tal, que alguém vai escutar aquilo, vai consumir o conteúdo depois, não é bem assim também. Então foi uma questão bem difícil da gente se adaptar no início e tal. Eu sempre mestrei pra meus amigos, né? Sempre foi primeira vez que a gente gravou o Krampus 1, que eu até me surpreendi que deu certo de primeira. Foi uma questão, tipo, nossa, era bem diferente do que eu tava acostumado. Aliás, tu pode falar um pouco do Krampus 1, até porque assim, a gente fez o episódio, deu muito certo no ano que a gente lançou, assim, acho que foi 10, 14, sei lá, top 14 mais ouvidos do ano do Spotify. Foi muito legal, assim, a recepção do pessoal. E teve muita gente que começou a conversar assim, mas não tem jogo, eles ganham muito no papinho e tal. E, de fato, tinha algumas coisas que a gente acabava alterando pra história fazer mais sentido dentro da jogatina em si, mas eu lembro de muito personagem que morreu, ou personagem que sofreu dano, que foi do jogo. O próprio Steve, ele morreu porque ele morreu. Não foi tipo, a gente precisa matar alguém, né? Não, ele morreu porque ele morreu, eu lembro disso, né? Não, foi 100% do jogo, né? O pessoal, claro, uma vez que a história tá editada, acaba ficando esse negócio de fizeram porque fulano não podia morrer, ciclano não podia morrer. Eu gosto bastante da questão de que todo mundo pode morrer. Acho que traz a adrenalina que o Dudu falou. E acho que isso não pode sair. A gente tem que conseguir usar coisas que segurem, tipo, o cara morreu, vamos conseguir continuar a história mesmo assim. Ou, enfim, outras coisas, né? Não necessariamente só a morte, né? Tem várias coisas que podem alterar muito o rumo de uma história e estão atreladas ao dado, né? Ao jogo. Eu concordo 100%, acho que todo personagem deve, né, ter esse ou morrer ou perder, não sei, às vezes não é o caso de morrer e tal, mas eu acho engraçado que tem um amigo meu, né, cara, que tinha ele não matava os personagens, né, mas ele fazia as coisas mais esdrúxulas possíveis, então eu achei engraçado também, o cara se esforçava pra sacanear o cara e tal, dentro dessa coisa, né, que era um grupo que era mais zoeiro também e era muito legal também. Até porque tu falou um negócio antes que eu acho que o pessoal não tá muito ligado, tu falou sobre campanha, né, que é justamente uma história que se divide em mais dias, né, não é uma parada que tipo o cara vai lá numa jogatina numa noite, termina a brincadeira, tem histórias que vão continuando, no outro dia para de onde parou, né.
Não entendi nada. Quer dizer, de outro dia continua onde a gente parou, né? Vem justamente da história das campanhas militares, que eu falei dos jogos de guerra, né? Os caras jogavam, começavam o jogo e ficava lá aquele tabuleiro armado ali por dias, até a galera voltar e continuar, e daí que veio a história da campanha. Hoje no RPG existe essa coisa do one shot, né? Que é um jogo de um dia só, do mini shot, que é um jogo de três sessões e tudo, e tem campanhas que é infinito, né? Você pode jogar aí até... Enfim, seu personagem atingir níveis épicos e tal, enfim, enquanto continuar vivo, né? É um conjunto de várias aventuras que vão se somando pra construção de uma história. É muito legal. Acho que, né, dá pra quem é gamer, né, como se fosse essas campanhas infinitas, é um WoW da vida, né, que tu não para de jogar. Já uma campanha mais solo, de 3 dias, é como se fosse, sei lá, um Black Myth que tu vai lá e joga o jogo inteiro, acabou a historinha, não temos o que contar, né? É que é como qualquer história, né? Tu sempre pode inventar mais uma coisa pra acontecer, mais uma coisa pra acontecer, mais uma coisa. Às vezes o negócio acaba descambando e já não fica mais legal, e como o Dudu comentou, o pessoal para de jogar, se vê uma situação tipo, não tá mais divertido, não vamos mais fazer isso aqui, vamos parar essa campanha, vamos começar outra, ou, enfim, né? Porque uma história infinita tem tudo pra ficar maçante depois de um tempo, né? Qual foi a história mais, sei lá, extensa que tu já jogou, Nico? A gente jogou uma campanha por 6 anos. Porra! Tudo isso? Mas a gente jogava uma vez a cada 15 dias, né? 2 vezes por mês. Meu Deus. E ela era muito, muito, muito grande. Foi uma história que um antigo mestre meu tinha escrito e tal. E foi assim, a gente, no final, nos últimos 2 anos, ninguém meio que se importava com a história. Era mais tipo assim, vamos ir comer uma pizza com a gurizada e vamos rolar uns dados junto. E era divertido. A campanha já era, tipo, praticamente só improvisação do mestre. Já não tinha mais nem história, nem nada assim. Era tudo na hora. Ele inventava umas coisas, nós inventávamos outras coisas. Mas era mais a questão de se reunir e tal. E tu tem histórias mais coesas e tal, que a gente, jogamos durante 1 ano, uma campanha grande. E quando finalizou a campanha, finaliza a sessão e vai pra próxima, né? Mas olha só que legal, você falou isso, né? Que lá no final da campanha, tá, vocês se encontraram. Mas olha só que interessante, cara. Provavelmente pelo fato de que vocês se conheciam muito, os personagens, o seu personagem, os personagens dos outros e o mundo em que vocês estavam jogando. Então aquilo se tornou quase que um simulacro do seu próprio mundo. Então você... já ouvi isso aí, né? Você, depois de conhecer a cidade, o cara conhecia a cidade imaginária como se fosse, saber onde é que tava as ruas. Então eu vou lá na padaria mesmo, falar com o cara, tal, enfim. E vira isso que, enfim, essa coisa... Mas tem um detalhe que talvez o Léo e o Miguel não estejam ligados, e por que a galera joga campanhas, né? É porque no RPG existe a questão da evolução do personagem também, né? Eu nunca fui um cara que me preocupei muito com isso. Eu acho que, inclusive, quando você se preocupa muito com isso, você tá no caminho errado. Eu só tô jogando pra ganhar pontos de experiência, pra melhorar o personagem, enfim. Não é que você não possa fazer isso. Eu acho bacana, mas aí se tornar obsessão não é legal, né? O cara só pensa nisso. Mas existe essa questão. Cada aventura que você joga, você ganha mais pontos e você passa de nível. Claro, tem jogos que você passa de nível, outros você ganha pontos e melhora em habilidades, enfim, mas é a evolução do personagem. Então o que move é essa parada de você evoluir, né? Você levar o teu personagem a níveis épicos e tal. Isso é construído aos poucos. Porque então assim que funciona. Tem o jogo do RPG, mesmo que seja de papel, tabuleiro, coisa arada, ele é como se fosse, sei lá, um Dragon Age de game mesmo, né? O personagem, ele começa num nível, vai adquirindo novos itens, novos níveis, e de fato ele termina muito mais evoluído, né? Então é legal até quando vocês falam sobre o papel da mesa, não sei o que lá, o tabuleiro, que é justamente alguns jogos de RPG, que a gente não fez isso, né? Mas que organizam fisicamente o local onde se passa aquela história, né? Que nem o Dudu falou, a cidade, não. Então os caras vão organizar de uma maneira, né, pequena, mas uma miniatura, mas eles vão organizar de fato a cidade e os personagens se locomovem lá fisicamente, né, na mesa, né, por exemplo. Sim, e o bacana é isso, o bacana é a evolução, quanto mais você evolui, mais carinho você tem pelo personagem, porque, você jogou o personagem 1 ano, 2 anos jogando o personagem, evoluindo, ele morre, de repente morrer na primeira aventura, tudo bem, mas morrer depois de 2 anos você jogando, por que se acumulou e tal, quer dizer, tem que fazer outro personagem, então aí você vai criando, né, aí vai criando esse elo, que aí a coisa é muito bacana, né? É só um comentário engraçado. No D&D tem vários tipos de criaturas com habilidades especiais, mas tem algumas criaturas, pelo menos, acho que hoje não tá muito bem assim, mas antigamente no D&D 2 tinha os mortos-vivos sugavam níveis de experiência, cara, e era a pior coisa que você podia ter no jogo. Então eu me lembro de uma situação que eu tava mestrando, os caras chegaram numa aldeia e tal, e viram uns mortos-vivos, meio decrépitos, e aí
cheio de marros, cara. Porra, cara, são zumbis, vamos enfrentar esses zumbis e tal, vamos acabar com eles e tal, etc. Aí o cara deu um ataque, passou a garra, toma 4 pontos de vida. Ah, beleza, toca uma espada e perde um nível de experiência. Se fodeu. Cara, os caras ficaram brancos, cara, azuis, roxos, cara, e saíram correndo, bateram em retirada, cara. Galera do 7º, 8º nível, que já é quase na metade. Enfim, tem as histórias engraçadas aí. Vida o cara recupera, mas o ponto de experiência não, né, Léo? Não, você recupera tudo, mas, porra, você perdeu um nível, puta, cara, é um prejuízo. Uma dor muito, muito grande, né? Eu acho legal como que o RPG foi se transformar, especialmente no videogame, em diversas vertentes, tem diversos jogos muito diferentes. E todos eles bebem da mesma fonte, né? Agora o Dudu tava falando de pontos de experiência. Durante muitos anos da minha vida eu joguei Tibia, né? Que é um RPG online antigaço. E ele tem um lance de ser um game muito punitivo. Então quando tu morre, tu perde justamente pontos de experiência e habilidades, né? Skills do personagem que tu vai demorar muito tempo pra recuperar. Então uma morte te custa muitas e muitas horas de jogo pra tu conseguir chegar onde tu tava, né? E aí existem outros RPGs que já são diferentes. Tu morre, mas tu volta da onde tu morreu e a tua vida segue exatamente como tava. Tem um checkpoint ali e isso aí se diferencia dependendo do game. Mas uma coisa que o Dudu falou que me chama a atenção, tanto em videogame quanto em RPG de mesa, são justamente as criaturas. A variedade de criaturas que tem. E aí a minha dúvida é, essas criaturas, elas foram nascendo através do D&D ou os mestres também vão inserindo criaturas que talvez não estejam catalogadas em algum lugar? A gente vai fazer uma aventura medieval, de repente surge ali, sei lá o passarinho de 2 cabeças. Ele tem que ter nascido em algum lugar ou às vezes é o próprio mestre que cria isso e insere na aventura? O mestre pode criar, sem sombra de dúvida, né? No caso do D&D, muitas surgiram a partir de aventuras oficiais, porque tem isso também, né? Os livros, né, incluem, né, o livro de jogador, livro de regras e tal, e também em muitos RPGs você pode ter livros de aventura, livros que te, né, trazem o roteiro da aventura, enfim, claro que você pode adaptar. E aí, enfim, o cara que escreve esse livro, ele vai te dar opções diferentes, né, de criaturas que tenham a ver com aquela aventura e vai somando no todo, né? Mas também, por exemplo, dragão. Dragão é uma coisa meio óbvia, né? Surgiu, enfim, talvez no início lá, tal, né? Trolls, enfim, orcs e por aí vai, e claro que vai se somando. Obviamente, hoje em dia ainda mais, isso já existia, sempre existiu antes da internet, nas revistas de RPG, o cara trazia uma outra criatura, e se que funcionasse, a criatura ficava consagrada, entrava pro cânone e tal, assim que vai funcionando, e claro, você como mestre também tem toda a liberdade de criar. Eu gosto muito de criar criaturas, até cacofonia. Por quê? Porque muitas vezes, cara, às vezes tem jogadores, não fazem por mal, mas tem jogadores que são muito advogados de regra e ficam estudando o livro do monstro e sabem, né? Enquanto na realidade o personagem dele não sabe, mas ele, o jogador, sabe. Então ele, né, vai dando aquela malandragem e tal de usar um tipo de ataque especial. Então quando você cria novas criaturas, você surpreende a todos, né? Claro que você tem que ser honesto, tem que criou, a estatística é essa, não pode roubar, tal, tá ali. Mas eu também gosto muito de fazer isso. Eu acho também que tem as criaturas, que nem o Dudu comentou, é de uma campanha, mas aí ela se torna muito popular, ela acaba entrando pra dentro do cânone, né? Acaba sendo aderida pra próxima edição, enfim, vai agregando. Ou, por exemplo, agora que a gente tem internet e tal, acaba com Reddit, fóruns, enfim, é muito mais fácil, né? Uma que ganhou muita popularidade de um tempo pra cá é a tal da Hidra Falsa, né? O pessoal fala um monte agora da tal da Hidra Falsa, que é a criatura do momento, assim. Que seria... Só se fala nela, né? Fala da Hidra No Falsa. mercado, as criançadas na rua. Hoje no Hidra mercado Falsa. eu fui buscar uns pão, eu falei, eu quero 5 pão e sabe como é que é, né? Cuidado com a Hidra Falsa. Eu hoje fui depositar um dinheiro, o segurança falou que pegou 2. Neymar pra lá, Hidra Falsa pra cá, tá na mídia, né? É a verdade, não minto. Cara, a Hidra Falsa, a ideia dela é bem legal. Por exemplo, é uma criatura que a ideia dela é que toda vez que tu perde ela de vista, tu perde a memória da existência dela. E aí a ideia dela foi de uma campanha em que o mestre queria criar uma criatura envolvendo os personagens, mas fazendo com que eles esquecessem do que eles estavam jogando. E aí, tipo, chegava no fim da sessão, ele falava, olha, agora os personagens de vocês estão desse jeito aqui.
e vocês não lembram o que aconteceu no meio. Então é uma questão, tipo, que já é bem difícil de mestrar, pros personagens eles têm, tipo, o cara tem que saber interpretar bem e tal. Mas é uma coisa que tá ganhando muita moral. Com certeza, numa próxima edição aí de um RPG, a Hydra Falsa vai ser um monstro com stat block dentro de uma página, com instruções de como mestrar, de como utilizar e tal, que é o que vai acontecendo. Mas num primeiro momento, com certeza foi um mestre que criou aquela ideia, jogou na mesa dele, o pessoal gostou, um cara que jogou aquela mesa pegou aquela ideia e levou pra uma outra mesa, e assim vai, né? Mas isso é baseado... Como é que eles fazem essa atualização? É tipo, alguém lá dentro do D&D que acaba adquirindo isso, ou que tá nesse grupo do Reddit? Como é que funciona essa... tipo assim, essa disseminação da informação, por exemplo? Como é que isso acaba ficando popular? Olha, eu acho que antigamente era muito no boca a boca, né? Ou revistas, enfim. Hoje em dia, com a internet, né? Tudo anda muito rápido. Mas o D&D ele vai se atualizando, né? Que nem o Dudu comentou, tinha o D&D 2, D&D 3, 3.5, agora a 5ª edição, que era a mais famosa, né? Mais jogada, e agora tem o D&D 2024, acho que é esse o nome, eu não tô tão por dentro, porque eu não gostei muito das mudanças que foram feitas, mas... Tem que mudar, eu tô curioso, o que mudou agora que tu não gostou? Cara, são questões assim, eles mudaram bastante coisa das classes e raças e tal, que eu não acho tão legais. Eu achei meio bosta. Por exemplo, uma que eu achei bem assim, viajado, enfim, o Paladino, o Warlock, né, que seria o bruxo, são classes que os poderes deles vêm de algo, né? Por exemplo, o Warlock tem um pacto com uma entidade, com uma divindade, alguma coisa, e agora, nessa mudança nova, ele só sabe qual é a divindade, a entidade que ele tem esse pacto a partir do nível 3. Então, ele tem os poderes no nível 1 e tem os poderes no nível 2, mas ele não sabe de onde veio os poderes dele. Como é que tu fez um pacto com uma entidade e tu não sabe que entidade é essa? Ah, mano, mas eu entendo. Como tu é um clérigo de uma religião e tu não sabe de que religião tu é o clérigo? Quantas vezes tu leu os termos de uso de um aplicativo? Nenhuma. Tu sempre aceita. Aconteceu isso, o cara aceitou e deu. Mas é uma questão do clérigo também, o clérigo na religião dele. Como ele é um devoto a algo, sim, que ele vai descobrir ou decidir, não parece fazer muito sentido, não. Não, é uma das mudanças que eu não gostei, mas tem várias, assim, sei lá. Mas a comunidade, num geral, desgostou das mudanças. Mas essa seria a próxima iteração do D&D e, na opinião deles, seria meio que tipo a ultimate definitiva, porque por causa da internet tu poderia ir alterando. Então eles poderiam pegar, o D&D 2024 vai passar por mudanças conforme necessário. Porque não precisa mais ser um livro físico. Agora com a internet eles podem ir mudando. Então, como é que os caras vão ganhar dinheiro daí? É que eles vão vender uma mensalidade. Era exatamente a minha dúvida. Beleza, lançou um sistema novo. Esse já é o 5º sistema, sei lá qual é o sistema. Como que isso se mantém financeiramente? Da onde sai a grana da empresa por trás do D&D, entendeu? Não é o sistema que fatura, são outros produtos. Como que isso se mantém? Tem os livros, né? Que ainda são vendidos e tal. E tem uma plataforma, na verdade, que é a... Como é que é o nome mesmo? Dragon... Esqueci o nome. A plataforma, enfim, daqui a pouco eu lembro. É uma plataforma em que você... aí você assina a plataforma. D&D Beyond, né? acho que é o nome da plataforma. D&D Beyond. Tava na ponta da língua. E aí você assina a plataforma, como se fosse um serviço de streaming e tal, e você pode acessar regras novas, e sobretudo a questão de você fazer ficha de personagem e tal, etc. Então, é assim que, enfim... Mas eu acho que o livro físico ainda não sei, eu não sei como é que é a receita deles e tal, enfim. Falando em renda, né, que Doc, tipo, vocês estão falando sobre a empresa, como ganhar dinheiro, teve ano passado, acho que foi ano passado, o filme do Dungeons & Dragons que... Foi um flop foda, né? Foi um flop, né, financeiramente não foi positivo, então pro pessoal que detém os direitos, também venderam depois pra Paramount e tal, mas que, assim, eu não conheço muito de RPG, pra gente, sempre que participa pra fazer algo pro Piuí, é sempre muito divertido, mas eu não sou acadêmico, né, o Nico, ele sabe o que mudou na regra, tá? Tipo, sei lá, o bicho é a vida dele é um RPG, então, tipo, eu não entendo muito dessas coisas. Mas, assim, o que eu conheço, o básico que eu conheço, quando eu vi o filme, eu achei da hora. Tipo assim, eu não sei quanto que eles representaram bem de classes, de mundo, de raça de animal e tal, mas eu gostei do filme, assim, tu que... Cara, eu olhei o filme e eu achei o filme legal. Porque essas paradas que tu falou, tipo, de regra, enfim, eu não quero ver isso num filme. Uhum. Eu quero ver um filme. O filme tem que se passar naquele mundo. Uhum. É legal eles fazerem uma piadinha sobre alguma coisa, alguma coisa do sistema que seja uma piada entre os jogadores, acho legal. Mas se prender aquilo ser, tipo, a história ter que representar aquelas regras, aquelas coisas, não acho tão legal assim. Sim. Acho mais legal, tipo, por exemplo,
um filme do Mortal Kombat. Tu não quer ver os personagens em 2D lutando numa... Tu quer ver a história do Mortal Kombat, enfim. Sim. Não que o filme do Mortal Kombat seja muito bom. Uma escolha que eles fizeram. Eu gostei muito do filme, tá na Netflix agora, né? Inclusive é fácil de você acessar e assistir. É um filme bem divertido. Mas aquela coisa, a crítica que eu faria, talvez eles tenham apostado no tom errado, né? Porque no final das contas, eu falo isso sem desmerecer o filme, de verdade, porque eu insisto que é divertido, mas é um filme de comédia. É uma comédia. É meio Guardiões da Galáxia, assim, né? Sim. Foi a aposta que eles fizeram. Talvez tenham apostado errado, né? Porque o filme deu uma flopada. Talvez tivessem apostado em si alguma coisa tipo O Senhor dos Anéis, né? Uma coisa épica, tipo O Senhor dos Anéis. Talvez tivesse conseguido agradar, enfim. Mas é aquela coisa, né? É simplesmente uma opção, né? Eu tenho uma dúvida ainda sobre essa parte financeira, né? Porque assim, D&D é muito conhecido, D&D criou tudo, D&D originou tudo. Mas o que pertence a D&D e o que não pertence? Por exemplo, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é uma história engraçada, né? Porque eu até recomendo, aqui até separei os livros, que não faço propaganda nenhuma, porque não é. Tem 2 livros interessantes pra galera conhecer mais sobre o D&D. Um é Batalha do Apocalipse. Não, isso também. Não quero fazer propaganda, mas assim... Esse é o Impérios da Imaginação, é da editora Leia. Não sei se tá vendendo ainda, se vende. Acho que não sei se a Leia faliu. E um chamado Dados e Homens, né, que conta a história do D&D, né, o Impérios da Imaginação é praticamente uma biografia do Gary Gygax e tal. E o Gary Gygax, esse primeiro cara que era dono da TSR, teve um período em que ele foi para Los Angeles para tentar fazer o merchandising do jogo, né? E tentar fazer um filme já naquela época e tal. O resultado disso foi o desenho animado, que foi o Dungeons & Dragons, né, o Caverna do Dragão, que realmente é baseado no D&D. Enfim, talvez tenha feito mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, mas também foi um desenho conhecido e tal. E a pergunta que você fez foi essa, né? Se era D&D, era D&D sim, era baseado no D&D. Claro que aí os roteiristas, né, fizeram o que poderia ser mais palatável, enfim, o que entendiam que seria interessante para um desenho animado, né? Enfim. Porque é curioso isso, né? Como é que tu vai adaptar uma história dessa que muitas vezes quem faz a história é a própria pessoa que joga, né? Tipo, basicamente tá adaptando o sistema. Claro que dentro do sistema tem criaturas, tem lugares, tem elementos, mas tu tem que criar uma história dentro daquele sistema pra tu poder apresentar isso pro mundo, né? É que tu tem as campanhas que seriam as campanhas prontas, pré-montadas, né? Então são os módulos e tal, e o Dudu até comentou antes delas, que seria tipo, de onde ele comentou que às vezes vem as criaturas, enfim... umas muito famosas que o D&D tem agora são algumas que tratam dos gigantes, então tu poderia pegar essa história e tu poderia contar essa história num filme, sabe? Isso seria algo mais simples de se fazer do que tu tentar representar. Vamos fazer um filme de D&D. Inclusive, o filme do D&D, ele é um filme de Forgotten Realms, né? Porque ele fala das cidades de Forgotten Realms, os clãs que tem, os magos são daquela região. Então, eles tratam como D&D, porque, claro, Forgotten Realms é o mais D&D que se tem, né? É o mundo mais famoso, vamos dizer assim. Então, querendo ou não, se vende esse Forgotten Realms como a face do D&D. Mas é um mundo, tu tem outros mundos, né? Sim. Tem outras histórias, a história do Drist é muito famosa, enfim. Isso é bem interessante, dava um podcast só sobre isso, né? Eu até já fiz, inclusive, um desconstruído podcast antigo que eu tinha, né? Não, que eu tenho, não falo que eu tinha, não quero matar o podcast, né? Eu desconstruindo sobre mundos de campanha de D&D. Dá pra você, bota no Google, você vai encontrar. Vai estar na descrição aqui, vai. E aí a gente falou justamente sobre... todos esses mundos, cara, do Dungeons & Dragons. Claro que a gente tá falando muito de D&D aqui também, mas RPG é muito amplo, tá, galera? Tem muita coisa pra falar e tudo. Mas só nos mundos de campanha de D&D, cara, tem cada coisa muito legal, cara. Mundos com atmosferas totalmente diferentes, com clima, tem de terror, tem de aventura épica, porra, tem o Dark Sun, que é tipo um Mad Max medieval. Cara, tem tanta coisa bacana, legal, sabe? Tem o Spelljammer, que é no espaço, olha que loucura, mas é maneiro, cara, sabe? Enfim, deixa pra outra situação aí.
E deixa eu perguntar, já que tem tantos universos, pra quem quer começar a jogar RPG hoje, como faz? Porque antigamente era muito difícil, né? Tu tinha que ter ali um grupo de amigos. Eu lembro, por exemplo, de ir em alguns sebos de Porto Alegre e achar alguns livros, assim, com sistemas de RPG. Eu lembro de ter um do Street Fighter, que se duvidar eu devo ter até hoje aqui em casa. De encontrar algumas opções, assim, só que, cara, tinha que ter ali, né, tu tinha que reservar um fim de semana pra se encontrar com as pessoas, aí tinha que ser algumas pessoas interessadas e tal, e eu não sei o quão fácil é atualmente encontrar, assim, um grupo de RPG, mas imagino que tenha muita gente jogando RPG online, né? Cara, acho que hoje é o mais fácil de se jogar RPG, porque, como tu comentou, online, então tem todas as comunidades, o pessoal se junta Discord, no próprio Reddit, o pessoal se encontra, e a galera se encontra pra jogar RPG, né? Um pessoal que não se conhece. Antigamente era, tipo, nós tinha um grupo de 5 amigos, 4 queriam jogar, o quinto não queria, tu empurrava o quinto até o cara querer pra fechar o grupo. Hoje tu vai lá no Discord, vai no Reddit, procura, olha, estamos fechando uma mesa, campanha tal, sistema tal, e o pessoal vai, se encontra no Discord, às vezes cria uma amizade, começa a jogar junto, mas acho que é muito fácil hoje, pra quem quer jogar, é só literalmente ir no Reddit, na internet, enfim, se encontra muito fácil, Acho que nunca teve tão fácil jogar RPG. Com certeza, inclusive tem mestres que são mestres, chamam até mestres de aluguel, né? Não no sentido pejorativo, eles falam assim, que é muito bacana, mas eu queria dar uma outra dica para quem não conhece nada de RPG. Começar por livros-jogos, cara. Foi da onde eu comecei, né? Antes de jogar RPG, eu já jogava livros-jogos que você pode... É um RPG, não pode se chamar de RPG, mas... era a série Aventuras Fantásticas na época. Acho que até foi republicado, acho que a Jambô. Foi, tá bem legal. Eles fizeram mas agora um reprint. Enfim, bem dá bonito. pra você encontrar. Cara, é uma excelente forma de você começar. Quer jogar RPG, não tem um grupo? Compra um livrinho desse, que até envolve dado, né? Você faz uma pequena ficha resumida de personagem, e você olha assim, você é o personagem tal. Se você tomar essa escolha, vai para a página tal, e se tomar outra escolha, vai para outra página. E tem uma hora que se encontram os inimigos, né? Então você tem que jogar dados contra os inimigos, então você faz tudo aquilo sozinho. Aliás, que era o que eu fazia nas aulas de matemática, né? Ficava jogando sozinho ir lá pro fundão. E, enfim, não recomendo. Eu não ia pro fundão pra zoar, até pro fundão pra jogar RPG, olha só que diferenciado, né? Porque se eu zoasse eu estaria comprometendo meus amigos, né? Então eu ficava lá, se eu tomasse uns porros, era só eu que me fudia, né? Então assim, mas cara, livro-jogo é uma excelente, né? Pro cara que não conhece, tá zerado, procurem, é fácil de encontrar, comprem um livro-jogo desses, vão achar maneiro, tá? Olha, acho que deve ter, biblioteca municipal deve ter muitos, foi como eu ingressei no mundo do RPG também, eu pegava aqui na biblioteca municipal da nossa cidade, e se tinha aqui em Nova Petrópolis, que é o nosso se tem aqui, tem todo mundo lugar, aqui, tem em todo lugar. Eu lembro até o que eu comecei, o primeiro que eu joguei foi a Ilha do Rei Lagarto. Cara, era emocionante, sim, tu nunca tinha nada, né, tu pegava, jogava, e tu agora vai pra página tal, e rola o dado e tu anota na ficha, que tem uma ficha do teu personagem e tal. Cara, é muito bacana. Eu comecei aí, foi daí o pessoal começou, aí um falava pro outro, pô, na biblioteca tem aquele lá, tu já jogou aquele lá? E daí disso a gente foi vendo como é que fazia pra jogar uma campanha, e eu acho que essa ideia de começar pelo livro-jogo é muito boa. E vou além. Se você, por exemplo, pai e um filho, né? De repente o pai quer mestrar, quer ensinar esse hobby e também não sabe de nada, compra o livro-jogo, joga, e o cara não sabe mestrar, mas ele pode mestrar a partir... Porque a diferença do livro-jogo pro RPG é que o RPG, as opções são infinitas, né? O mestre vai pensar, o cara vai falar, o que você pode fazer aqui? O cara pode fazer o que quiser. No livro-jogo você tem opções, mas você pode pegar o livro, né, e ir narrando para alguém, e aí você começa a ser um RPG, claro, inicialmente não é o perfeito, mas é excelente maneira de começar, cara. Nossa, e nas bibliotecas é bacana que você ainda consegue encontrar a turma depois, né? E vai sempre lá, né? Os guris não iam gostar muito, porque quando eles chegassem numa porta, eles iam olhar na página e ia dizer entrar ou arrombar, enfim, não ia ter opção virar uma cambalhota na frente da porta da igreja. Mas é um começo, né? Mas é um começo. Não, eu só jogo se tiver cambalhota na frente da igreja, cara. Agora, falando sobre isso, sobre o jogo e tal, que a gente já teve algumas experiências, claro que a gente tá longe de entender completamente o sistema, mas eu acho que o Léo também pode falar depois.
como é divertido jogar. Porque, assim, a gente faz aqui como um produto do Piuí, né? Acaba virando um conteúdo. Mas a gente jogando, a gente se diverte pra caralho. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na história. Então, tipo, no meio da dinâmica de não saber o que vai acontecer, de rolar o dado, de fazer tal coisa, de avacalhar a história do Nico... Cara, eu lembro que a gente terminou essa última gravação, e aí o Léo falou assim, pô, agora eu quero me juntar com o pessoal e jogar de verdade, entendeu? Jogar por jogar, entendeu? Porque é muito massa, né, Léo? É muito legal, cara. É impressionante como o RPG tem uma parada simples, assim, de simplesmente se reunir ali a galera e tal, de tu também, né, acho que no nosso caso, que a gente não tem exatamente algum tipo de vergonha, então a gente também consegue... entrar na brincadeira, entrar na aventura e tal, e puta, tu se diverte muito. E o que acontece, né? A gente jogou o Krampus, que foi uma piada que nasceu no canal Piuí, a gente falando dos filmes do Krampus, né? Isso aí acabou virando esse RPG que se passa em um mundo real, é o nosso mundo, né? É a nossa realidade que a gente tá vivendo naquela história. Então, os personagens mencionam o Steven Seagal, eles mencionam times de futebol, eles mencionam carros do dia a dia, enfim, é o nosso universo. E aí tu termina isso e tu pensa assim, puta, eu queria experimentar algo diferente, eu queria experimentar talvez... uma fantasia clássica, assim, uma parada medieval, talvez com as regras um pouco mais rígidas, pra entender, né, pra eu sentir também esse negócio mais punitivo. Isso me lembra um pouco, mais uma vez, videogame, porque tu joga um jogo de RPG, tu jogou um Final Fantasy, talvez depois tu queira jogar algo que seja mais difícil ou mais fácil, que tenha um combate diferente, e isso me parece que acontece também no RPG. Então a gente jogou o Krampus, no que fechou a aventura eu pensei, puta, a gente precisa jogar algo medieval. Talvez a gente não vá gravar, seja só por jogar, mas dá vontade de ir explorando diferentes universos, sabe? Imagino que pra quem jogue isso com frequência, também acabe acontecendo, né? Esse desejo de viver aventuras diferentes. E talvez seja aí que as campanhas comecem a se fechar também, né? Pô, vivemos uma campanha aqui, a gente tá jogando isso há, sei lá, X meses, chegou uma hora que talvez, puxa... Vamos pra outra, vamos encerrar essa daqui, vamos começar uma nova. Não que essa esteja ruim, mas tem tantas outras coisas pra se viver, né? Aliás, Dudu, tu ainda joga RPG? Cara, jogo sim, mas eu tô um tempão parado por causa... Pô, tá acabando de escrever, né, o último livro da trilogia Santo Guerreiro, então tava realmente sem tempo. Mas eu não parei por razões, né? Eu inclusive já marquei uma aventura aí pra jogar em breve, pra retomar. E eu só queria comentar o que o Léo falou, que aí tá a grande magia do RPG, que foi o que aconteceu comigo também. Primeira vez que eu joguei com o personagem lá e tudo, e fui na casa de um amigo meu e tive que sair mais cedo, né? E era um bárbaro. Coisa bem simples, a gente jogava foi uma luta aí numa arena e tal. No final, o meu personagem quase morreu lá, enfim, ficou muito ferido e tal, eu tive que sair. E na hora eu falei, pô, cara, apanhei lá do monstro e tal, coisa chata e tudo. Mas aí quando eu fui andando em direção à casa do meu pai, que era perto da casa desse amigo meu na época, eu fiquei pensando, fiquei refazendo aquilo na minha cabeça. E fiquei imaginando aquela situação, falei, cara, que bacana, isso aqui é muito legal, né? O grande barato do RPG é por isso que tá muito ligado à literatura também, quer dizer, você imaginar aquilo, porque é tudo dentro da imaginação, né, cara? A gente não tem nada contra outras mídias, né? Temos aí os videogames, enfim, o cinema e tal, mas o RPG é tudo dentro da imaginação, né? Então isso é muito legal, cara. Você constrói aquele mundo e segue, né? Aí quando você termina e fica querendo continuar ou querer jogar de novo, puta, aí você tá capturado pela magia do RPG. Aliás, tu falou sobre os teus livros e tal, tu utilizou alguma coisa de RPG para a criação da história? Cara, com certeza, essa história é longuíssima, tal, né? Tanto no Batalha do Apocalipse, quanto depois no Filhos do Éden, quanto até no propriamente Santo Guerreiro, né? Mas só vou dizer o seguinte, que isso me ajudou muito por várias razões, mas sobretudo porque o escritor ele precisa pensar também os outros personagens. Você tem o personagem principal, né, o protagonista, e os outros personagens precisam ter personalidades diferentes. E é difícil para uma pessoa construir personalidades diferentes. E aí quando você joga, você observa, né, como é que o Léo joga, como é que o Miguel joga, enfim, como é que funciona isso. E aí você acaba pensando, trazendo isso pra literatura também, né? Então meio que roubando esses personagens, aí fica mais fácil se dar vida a eles. Mas eu utilizei muito RPG.
E deixa eu fazer uma pergunta agora pro Nico, mas aí também se o Dudu se encaixar, ele pode comentar também. Qual é a diferença de ser mestre e de ser um jogador? E por que quando alguém é o mestre, essa pessoa acaba virando... Parece que o mestre eternamente, né? O cara que é mestre, ele meio que acaba virando essa figura, e aí ele transita entre diferentes grupos às vezes, e ele acaba sendo mestre em todos esses grupos. Por que isso? Cara, eu acho que... Assim, no nosso caso aqui, a gente tinha um grande problema que todo mundo queria jogar. Mas ninguém queria ser o cara que vai mestrar. Porque, querendo ou não, o mestre é o cara que tem mais trabalho. Porque ele tem que escrever ou pegar uma aventura pronta, que ele tem que estudar, tem que ir atrás, ele tem que coordenar todo mundo. Aí tu tem aquele cara que vem um dia jogar, ele tá um pouquinho de sono, daí tu vê, daí tu tem que ficar chamando o cara pra estar junto ali e tal. Então, não, várias ocasiões, não só isso, né? Mas eu acho que ser o mestre tem um quê de responsabilidade a mais do que só jogar. E nem todo mundo tá disposto a ser o mestre, e tá tudo certo. Às vezes o mestre também não quer mais ser o mestre, às vezes o mestre quer jogar, mas daí o cara vai se acostumando, daí fica, o fulano é o mestre, e tu fica meio que preso lá. Tem muitos grupos que fazem uma dinâmica legal de ir girando o mestre, de ir trocando. Agora pra essa parte da aventura vai ser tu, pra outra parte da aventura vou ser eu, ou nessa campanha vai ser eu e depois vai ser tu. O meu grupo, eu tenho 2 grupos grandes que eu jogo há muitos anos, né? Um deles eu sou o mestre a vida inteira, que foi meu primeiro grupo, e até hoje a gente joga, e até hoje eu sou o mestre. E um dos outros a gente alterna entre 2 pessoas. Os outros 4 não têm interesse em mestrar por nada. Então, se tu deixar na mão desses caras, não sai RPG. Daí tu acaba tipo, mas eu quero jogar, então vou ser o mestre. Uhum. Coitado! E tem prazer envolvido ali? Como é que o mestre encontra Claro que tem, diversão se na não tivesse, aventura? não jogava, né? Não, é que tem um mestre que é sádico, né? Eu acho que tem muito mestre ali que ele tem a história na cabeça dele e ele pensa assim, vocês querem usar a minha história, então eu vou botar uma pedra no caminho de vocês. Acho que tem o cara que é assim, mas também tem... Eu me divirto em ver como os meus jogadores vão progredir a história que eu pensei. Eu gosto, que nem o Dudu comentou, de ver como o Miguel pensou, como o Léo pensou. Pô, no nosso caso ali, que a gente gravou o Krampus, quando eu pensei na história do primeiro, eu não sabia como ia ser, então eu escrevi uma história que tinha uma ideia mais concisa. Aí, gravando 15 minutos, eu abandonei a história e aí a gente seguiu do que foi acontecendo, né? E pro 2, não. Pro 2 eu já fiz como eu faço com os meus grupos. Eu criei um pilar do que eu gostaria que a gente fosse ter e a gente construiu. Então eu gosto de ver o que os meus jogadores vão criar comigo. Eu gosto muito disso. Isso me dá muito prazer. É que foi o que o Dudu falou, né? É uma história colaborativa, né? Claro que o mestre, ele vai ser o cara que... Ele sabe os pilares, ele meio que... Ele entende pra onde a história ele gostaria que fosse, mas obviamente os personagens eles vão tomar decisões no meio disso aí que vão mudar os rumos, né? Sem dúvida, cara. Esse é o objetivo. Senão, não é RPG, né? O que acontece enfim, isso a gente pode falar em outra ocasião até mais longamente sobre a questão de se mestrar, narrar uma aventura, né? Quando eu era um mestre iniciante, inexperiente, eu anotava tudo, cara. Escrevia até diálogos e tudo, etc. Depois eu fui vendo que era mais legal se você fizesse um esqueleto da aventura, fizesse um esquema, né, um organograma e tal, para poder improvisar. Porque não adianta, cara, não tem RPG se você, como mestre, tentar empurrar os personagens para uma direção. É claro que os personagens também têm que ter, na verdade, os jogadores têm que ter também, e os personagens também, né, o interesse de encarar uma aventura, né, cara? Você fala, olha só, aqui tem um cara que tá contratando para vocês entrarem numa tumba do tesouro. Os caras falam, não vou. Pô, aí não tem aventura, né? Então o cara também tem que ter, né? Aquela coisa. Agora, a maneira como ele faz e tudo, cara, isso aí é realmente... Senão não tem... Eu já joguei com mestres que até eram mestres bons, mas tinham esse problema e era péssimo, cara. Péssimo porque... Cara, aí você vê que talvez não esteja valendo nada você jogar. Se os rumos da aventura estão sendo ditados só pelo mestre, pô, isso quebra um pouco os pilares da RPG. Sim, então né? Vamos sentar num círculo e deixa o cara ler a história, né? Precisa claro, jogar, né? Sim, exatamente. Perfeito. Agora, perfeito. Trabalho literatura, né? Isso aí. Esse exemplo do Dudu de tu falar não e tal me lembrou que tem um game, algum dos Final Fantasies aí, que chega um momento da aventura que tu vai entrar numa caverna e aí um personagem faz uma pergunta pra ti, mas assim, o NPC faz uma pergunta retórica ali, ele diz assim, você quer entrar, não sei o que, é muito perigoso, blá blá blá, e aí tu tem que falar que sim, né?
Tu pode falar que não, mas aí ele vai te dizer, não, mas acho melhor então tu repensar tuas escolhas, alguma coisa assim, entendeu? E aí tem um lance do game que se tu responder não pra ele, não sei quantas vezes, sei lá, umas 20, 30 vezes, aí ele te dá um item que vai transformar a tua aventura em algo muito mais fácil, porque aí tu vai conseguir equipar 2 armas, né? Então vamos supor que tu use uma espada, aí ele vai te dar uma luva, qualquer coisa, e aí tu vai conseguir usar a espada e mais uma outra, então isso vai somar os teus pontos de ataque, e aí a tua aventura inteira vai ser mais fácil, né? Cara, mas é uma parada que, tipo assim, tu não tem opção, né? Se tu ficar falando não pra sempre, vai chegar uma hora que o jogo vai te obrigar a entrar lá e seguir em frente, né? Tem um jogo Senão, mais... Aí nem começa o jogo, né? Você não tem, exatamente. O espírito aventureiro de começar... Porque você tá ali por uma razão, né? Enfim, mas é isso. Acho que você tem... Isso é uma das coisas importantes do RPG em relação ao mestre. Essa questão de ser sádico, que o Miguel, acho que foi o Miguel que falou, eu acho que você tem que ser neutro, na verdade, né? O bom mestre é aquele cara que é neutro, né? Você também não pode... você tem que pensar o mestre ali pra reagir, é o mundo reagindo às suas ações. Essa é a grande realidade, entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro que comecei a jogar com um grupo da faculdade, os caras não jogavam e tal, eles chegaram numa cidade, eram de um nível... Quer dizer, não é nível baixo, pensa assim, eram iniciantes, né? E aí quiseram, né? Estavam num lugar, roubaram a bolsa de alguém... E aí quiseram entrar numa guilda de ladrões de uma cidade, enfim, uma grande cidade e tal. Pô, cara, os caras saíram de lá com o rabo entre as pernas, cara, quase morreram. Você não pode deixar também as coisas acontecerem, ser tão fáceis, né? Mas aí não é questão de sadismo, é questão de você... O universo tem que fazer sentido, entendeu, cara? Né? Se os caras fossem aventureiros muito experientes, tivesse numa cidade pequena, sei lá, meia dúzia de ladrões de galinha, seria diferente, entendeu? Então você tem que ter essa consciência como teria na vida real pra simular a realidade. Não tem como, sei lá, os caras estão no nível 1, os moleques matam um dragão, tá ligado? Tipo, porra, parece que não faz sentido. Eu não falei nível 1 pra não ficar uma coisa muito de regra, mas é claro que no jogo, independente de você pensar em regra ou não, os jogadores, né, os personagens, na verdade, têm noção se são iniciantes, né? Como ser iniciante em qualquer atividade, ser iniciante, um aventureiro iniciante, ou um cara experiente, enfim. Isso aí, a vida é um grande roleplay, por isso que o Nico, quando ele vai mestrar com a gente, né, com nós iniciantes, ele sabe que a regra vai ter que ser mais flexível. Mas conforme a coisa vai evoluindo, talvez a gente possa progredir para algo um pouco mais complexo, né? Será que vai mesmo? Cara, vocês falaram nisso agora, o Dudu comentou, os personagens sabem que são mais fracos. Eu lembrei de um sistema bem legal, que ele causa histórias, ele é bem um sistema para ser engraçado mesmo, né? Mas é o DCC, né? O Dungeon Crawl Classic. A ideia do sistema é que todo mundo começa com 4 personagens ao invés de 1. E em vez de tu montar o teu personagem, tu rola meio que praticamente tudo dele e tu tem que jogar com os 4 ao mesmo tempo na primeira sessão. E a ideia é que nesse RPG é muito fácil de morrer. Muito, muito, muito fácil. E aí tu vai morrendo e no fim da primeira sessão tu só vai ter mais um personagem. E aí aquele personagem vai do nível 0 pro nível 1. Então primeiro tu é um camponês, aí tu rola lá, tu é um mendigo, ou tu é um criador de gado, ou tu é plantador de trigo, mercador da lojinha. E aí no fim daquela primeira sessão, dos teus 4 personagens que morreram, sobrou um. E daí aquele um é o teu personagem, tu vai começar a jogar com ele. Ou se os teus 4 morreram, tu vai pegar o do amigo, que sobrou 2 pra ele, daí tu pega um. E assim, no primeiro momento tu pensa, poxa, mas daí não é tão legal, porque eu não fiz o meu personagem. Mas é legal, porque daí tu tava jogando com aqueles 4 e, daí foi morrendo, e esse é o cara que sobrou, e eu quero criar a história desse cara que sobrou. Então é bem legal, assim. E é um sistema mais bobo, mais galhofa, e ele é bem diferente. E ele é baseado só no D20. Só rola D20, é bem diferente. Assim. Uma coisa que eu falei antes até, que eu já ouvi falar, tipo, sei lá, um amigo meu que jogava isso, tal de esse Holy Master, que era muito complexo. O que é esse Holy Master que eu já ouvi falar? O Holy Master foi criado na chamada Era dos Sistemas, né? Quando nos anos 80, tinha sistema pra tudo que é tipo de coisa, né? Como eu tava falando no começo do programa aqui. E aí, muita gente achava que o D&D era um sistema simples, e aí, claro, né, cara, foi evoluindo, né, outros jogos tinham mais regras, depois aí você veio nos anos 90 o Vampiro, né, o White Wolf, que propôs o contrário, você voltar para um sistema mais simples e tal, enfim, mas até o final dos anos 80, né, se procurava mais regra. E o Holy Master, ele nasceu do MERP. O MERP foi um sistema que foi criado
pra jogar no mundo do Tolkien, né, da Terra-média, tanto é que é Middle-earth Role Playing. E depois eles com essa filosofia de tabelas, né, usar muitas tabelas, enfim, o dado de 100 lados e tudo, em vez de 20 lados, dados de 100 lados, veio o Rolemaster, que é um sistema muito específico, né, repleto de regras e tudo. Eu joguei, gostava e tal, mas, enfim, é aquilo, né? O final das contas vale a diversão. Léo. Mas era um sistema que tinha muita regra mesmo, você tinha que saber muita coisa. Cada arma tinha uma tabela, que você jogava na tabela, enfim. As tabelas explodem em outras tabelas, e aí tu abre outra tabela e vai cada vez ficando mais complicado. É o Excel do RPG, né? Não é pra gente, Léo. Não é pra... definitivamente não é pra gente. E agora que o Dudu mencionou o dado de 100 lados, eu gostaria de entender se RPG é um hobby caro ou não. Porque eu entendo que parece ser algo muito barato, mas que, como a gente vê com o Nico, também pode ser muito caro, né? Levei, né? Tomou uma crítica velada aí. Não, cara, o Nico chegou Dudu, a gente foi gravar agora o segundo Krampus. O Nico chegou lá e eu juro, ele tem sets de dados, assim, e miniaturas. Aqui, cara, é um mais aí, lindo ó. que o outro. Eu vou te dizer. Olha aí, isso aqui é só... Aí, ó. Tipo, entendeu? E daí os caras têm kits. E aí o Nico falou assim, não, porque esse daqui, quando eu comprei, ele era um preço. Mas hoje, esse aqui que é azul com rosa, é caríssimo. É caríssimo esse negócio. E eu fiquei, cara, que isso? Que mercado é isso? O mercado de dados foi subindo? Não sei se o pessoal Cara, conhece isso muito bem acontece mesmo. Fala aí, Não sei se o pessoal conhece muito bem o Nico ainda, mas o Nico, ele é um trader dessas coisas. Ele é trader de dados de RPG, ele é trader de Magic, ele compra na baixa, vende na alta. Quer dizer, ele nunca vende, mas ele nunca poderia. vende, é isso aí, esse é o negócio. Eu não sou trader, eu sou buyer. Eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar e dizer, comprei quando custava 50 reais, hoje custa 600. Vendi? Não, mas vale. É o cara que tem uma casa que vale 6 milhões, supostamente. Supostamente. Né? Talvez ninguém pague 6 milhões, mas essa casa vale 6 milhões. Isso aqui dá, gasta dinheiro com merda. Olha, de modo geral, o RPG é um hobby extremamente barato. O que você precisa pra jogar, dados, ou às vezes não, né? Mas vamos colocar assim o padrão, né? Nem precisa de dados de 20 lados. Às vezes você pode inventar um jogo, você mesmo em casa, enfim. No fundo, é a imaginação, a história e algumas regras, né? Então, se pensar bem, é um hobby barato. Claro que se você for, né, comprar muitos livros, você vai gastar mais, né? Eu acho que os livros de RPG nem são tão caros se comparar. Hoje tá tudo muito caro, mas se comparados a board games, enfim, nem é tão caro assim, né? E aí é isso, e aí você vai se apaixonar, você vai comprando os livros, né? Aí comprando mais livros, aí você vai gastando mais dinheiro. Eu também tenho livro pra caramba aqui. Esse negócio dos dados, pro RPGista em geral, é um fetiche, cara. A gente, fica louco quando vê dados e vai comprando em diferentes e tal. Eu tenho outro que não tá aqui, que é desse tamanho. O dado de 100 lados, por exemplo, ele é o tamanho de uma bola de golfe, mais ou menos. Raramente a gente usa, porque ele demora muito pra parar, né? Você joga, ele fica demora muito pra parar no número. Então, geralmente, você utiliza 2 dados de 10 lados. Então, você joga um pra dezena, outro pra unidade. Enfim, é o que... Não, dado não é caro, enfim, se tem um conjunto e tal. Não. Então, eu diria, de modo geral, é um hobby barato, se comparado a outros, né? Olha, eu acho que gente que tem hobbies diferentes, enfim, o Nico, ele joga Magic, né? E aí é outra parada, né, Nicão? Aí é um hobby caro, né? Não, baratíssimo, capaz. Não, o próprio Magic começa, né, com poucos... Não, aí você vai, claro, comprando à medida que você for... Como todo bom hobby... o teu baralho, né? Como todo bom hobby, pode ser barato e pode ser caro. Exato, claro. O cara pode ser fã de carro, mas ele só é fã de Fusca. Ou ele pode gostar de Ferrari, aí complicou um pouco, né? Exato, claro, exatamente. Mas acho que assim, pra jogar RPG, tu pode até, tipo, todo mundo tem ou não, né, mas... Quase todo mundo tinha, na minha época, um banco imobiliário em casa. Pô, pega os dados de 6 lados do banco imobiliário, tu pode jogar um RPG com os dados, não precisa... Tu pode multiplicar, por exemplo, né? Isso, um War, qualquer coisa, né? Qualquer dado, né?
Todo mundo tem dado em casa. Ó, o segredo é dado em casa. Tenha dado em casa. Tenha tá tudo dado certo. em casa, gente. É só dar. Todo mundo tem dado em casa. Essa é a realidade, foi o que o Duque falou, e perfeito. Essa frase aí, ela é matadora. Talvez não seja... As pessoas não tenham dado de 4, né? Mas dado em Dado, casa, dado, todo dado. mundo tem.